Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história aterrorizante de um dos ícones mais famosos do cinema de terror, o brinquedo que ninguém gostaria de ter. Sim, estamos falando dele, o Chuck. Mas da onde veio essa ideia? Como um simples boneco se transformou no pesadelo de gerações? Preparem a pipoca, apaguem as luzes e venham comigo descobrir a história completa por trás do boneco assassino. Tudo começa com Don Mancini, o criador de Chuck, nos anos 80. Mancini era um jovem estudante de cinema na UCLA e ficou fascinado com o consumismo desenfreado da época, especialmente a loucura em torno dos bonecos Cabbage Patch Kids. Ele pensou: e se um desses bonecos, tão desejados pelas crianças, fosse na verdade um veículo para o mal? A ideia era uma crítica social poderosa, uma sátira sobre como o marketing agressivo poderia literalmente colocar algo perigoso nas mãos das crianças. Com essa semente de ideia, Mancini escreveu o primeiro roteiro, originalmente chamado Barry's Not Included, um título bem irônico, não é? Nesse rascunho inicial, o boneco, que ainda não se chamava Chuck, teria um mecanismo que o faria sangrar se fosse maltratado, despertando um lado assassino no seu dono, o pequeno Andy Barclay. A história era mais um suspense psicológico sobre a influência maligna de um brinquedo. O roteiro passou por várias mãos e reescritas. Quando chegou ao diretor Tom Holland, o mesmo de A Hora do Espanto, a história mudou de rumo. Holland achou que seria mais assustador se o próprio boneco fosse o vilão, e não apenas um catalisador. Foi aí que a magia negra entrou em cena. A história agora seria sobre um serial killer que, antes de morrer, transfere sua alma para um boneco usando um ritual de voodoo. E que serial killer seria esse? Naskecharu Zurireyu, estrangulador de Lakeshore. Seu nome é homenagem a 3 criminosos da vida real: Charles Manson, o infame líder de culto; Lee Harvey Oswald, o assassino do presidente Kennedy; e James Arurei, o assassino de Martin Luther King Jr. Uma combinação de nomes que por si só já causa arrepios. Com a história definida, faltava o visual do boneco. O nome Chuck foi escolhido e o design foi inspirado nos bonecos My Buddy, muito populares na época. A ideia era criar um brinquedo com uma aparência amigável, quase inocente, para que a transformação em um monstro fosse ainda mais chocante. Aquele cabelo vermelho, os olhos azuis e o macacão colorido criaram um contraste perfeito com a personalidade sádica de Charles Lee Ray. Em 1988, Brinquedo Assassino chega aos cinemas e se torna um sucesso absoluto. A premissa era aterrorizante. Uma mãe solteira, Karen Barclay, compra para seu filho Andy o boneco do momento, um good guy chamado Chuck. O que ela não sabe é que aquele boneco específico abriga a alma de um assassino. Logo, mortes misteriosas começam a acontecer. E o pequeno Andy insiste que foi Chuck. Ninguém acredita nele. Claro. Quem acreditaria numa criança dizendo que seu boneco é um assassino? A tensão do filme é construída de forma magistral. Durante a primeira metade, nós, assim como os personagens, duvidamos se Chuck está realmente vivo ou se é tudo fruto da imaginação de Andy. A cena em que Caron ameaça jogar Chuck no fogo e ele finalmente revela sua verdadeira natureza, com a voz inconfundível de Brad Dourif, é um dos momentos mais icônicos do cinema de terror. A partir daí, o filme se torna uma caçada desesperada, com Chuck tentando transferir sua alma para o corpo de Andy, o primeiro humano a quem revelou seu segredo. O sucesso foi tão grande que uma sequência era inevitável. Em Brinquedo Assassino 2, lançado em 1990, Chuck retorna. A empresa Playpals, fabricante dos Good Guys, reconstrói o boneco para provar que não havia nada de errado com ele, ignorando os avisos. Obviamente, isso dá muito errado. Chuck volta à vida e retoma sua caçada por Andy, que agora está em um lar adotivo. O clímax do filme, que acontece em uma fábrica de brinquedos, é espetacular e se tornou um favorito dos fãs, com Chuck sendo derretido, explodido e mutilado de todas as formas possíveis.
a franquia continuou a evoluir. Brinquedo Assassino 3, de 1991, salta no tempo e nos mostra um Andy adolescente em uma academia militar, ainda sendo perseguido por seu algoz de plástico. Este filme foi notório por adicionar um novo elemento. Chuck decide que um novo corpo, o do jovem Tyler, seria um alvo mais fácil. Mas foi em 1998 que a série tomou um rumo completamente diferente com A Noiva de Chuck. O diretor Ronnie Yu e o criador Don Mancini decidiram abraçar o humor negro e a metalinguagem. O filme introduz Tiffany Valentini, uma antiga namorada de Charles Lee Ray, que também tem sua alma transferida para uma boneca. Juntos, Chuck e Tiffany se tornam uma espécie de Bonnie e Clyde em miniatura, deixando um rastro de caos e piadas sarcásticas. Foi uma jogada arriscada que revitalizou a franquia, atraindo um novo público e solidificando Chuck como um ícone pop, não apenas do terror. A comédia de terror continuou em O Filho de Chuck de 2004, que levou a metalinguagem ao extremo. O filme apresenta Glenn, ou Glenda, o filho de Chuck e Tiffany, que é um boneco confuso sobre sua identidade e horrorizado com a vocação assassina de seus pais. O filme se passa em Hollywood, com os atores Jennifer Tilly, que dubla Tiffany, interpretando a si mesma. Foi o filme mais divisivo da série, amado por uns pela sua audácia e criticado por outros por se afastar demais do terror original. Depois de um hiato, Don Mancini decidiu que era hora de voltar às raízes do horror. Em 2013, A Maldição de Chuck foi lançado diretamente em vídeo e surpreendeu a todos. O filme retorna ao tom de suspense e terror gótico do original. A história foca em Nika Pierce, uma jovem paraplégica cuja família é aterrorizada por um boneco Chuck misteriosamente enviado para sua casa. O filme se conecta diretamente com a história de Charles Lee, revelando os segredos de seu passado e como ele se conectava à família de Nika. Foi um retorno à forma que os fãs mais antigos adoraram. O sucesso de A Maldição levou ao culto de Chuck em 2017, que expandiu ainda mais a mitologia. Neste filme, Chuck descobre um novo feitiço de voodoo que lhe permite dividir sua alma em múltiplos bonecos. Nika, agora internada em um hospício, se vê cercada por vários Chucks. O filme une personagens de toda a saga, incluindo Andy Barclay. Agora um adulto determinado a acabar com Chuck de uma vez por todas e Tiffany. O final deixa tudo em aberto, preparando o terreno para o próximo capítulo. E que capítulo! Em 2021, a história de Chuck migrou para a televisão com a série Chuck. Criada por Don Mancini, a série é uma continuação direta dos filmes e consegue equilibrar perfeitamente o terror, o humor e o drama. A trama segue o adolescente Jake Wheeler, que compra um boneco Chuck vintage em uma venda de garagem. A série explora temas atuais como bullying e identidade. Enquanto Chuck continua sua onda de assassinatos na cidade de Hackensack, a cidade natal de Charles Lee Ray. A série foi um sucesso de crítica e público, unindo todas as eras da franquia e provando que mais de 30 anos depois, Chuck ainda tem muito a nos oferecer. Vale mencionar também o remake de 2019, que seguiu um caminho diferente. Neste filme, Chuck não é possuído por um serial killer, mas sim um boneco de alta tecnologia, cuja inteligência artificial é hackeada para se tornar violenta. É uma abordagem moderna, uma crítica aos perigos da tecnologia e da internet das coisas, mas que não tem ligação com a saga original de Don Mancini. A jornada de Chuck é uma das mais fascinantes do cinema. Ele começou como uma crítica ao consumismo, se transformou em um ícone do terror. Slasher flertou com a comédia escrachada e o metacinema. E depois, retornou às suas raízes sombrias para finalmente encontrar um novo lar na televisão onde todas as suas facetas coexistem. Ele é um personagem complexo, assustador, engraçado, carismático e absolutamente impiedoso. A voz inconfundível de Brad Dourif, os efeitos práticos incríveis que deram vida ao boneco e a criatividade contínua de Don Mancini são os pilares que sustentam essa franquia por décadas. Chuck nos ensinou a olhar 2 vezes para aquele brinquedo no canto do quarto. Ele é a prova de que as coisas mais assustadoras muitas vezes vêm nos pacotes mais inocentes.
E não importa quantas vezes ele seja queimado, desmembrado ou explodido, ele sempre volta. Afinal, você não pode manter um bom boneco no chão. E essa é a incrível história de Chucky, o Brinquedo Assassino. Qual é o seu filme favorito da franquia? Você prefere o terror puro do primeiro filme ou a comédia sombria de A Noiva de Chucky? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste mergulho no mundo do terror, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima história. Até mais.